Olá, seja bem-vindo a mais uma série aqui no seu canal Inove. Desta vez vamos falar de instalações elétricas, que é uma série de videoaulas onde nós vamos aprender acerca de projetos elétricos. Dizer que esta série é acompanhada em simultâneo com as aulas de instalações elétricas para um módulo específico no Instituto Industrial de Maputo. Este módulo será ministrado pelo professor Antônio Guzmán e terei eu como assistente o prazer de vos auxiliar naquilo que eu puder. Esta é a aula número 1 desta nossa série, onde hoje vamos abordar a introdução daquilo que é o módulo que estamos a estudar de instalações elétricas, que tem como finalidade nos ensinar a projetar ou a fazer projetos elétricos. Na aula 2 nós teremos uma introdução ou noções básicas das ferramentas usadas para a produção de projetos elétricos. Vamos aprender também como é que se produz energia elétrica, como é que a energia elétrica é produzida e como é que chega nas nossas casas. E vamos falar do princípio básico da proteção contra contactos indiretos em instalações elétricas. Vamos falar de como é que as pessoas são protegidas de choques elétricos e como é que nós podemos proteger os nossos equipamentos de contactos ou fugas de corrente. Sem mais delongas, vamos àquilo que é a nossa aula. Vamos seguir aqui o nosso PowerPoint que nós produzimos para que possa nos orientar no decorrer da nossa aula. Então, as instalações elétricas, para que elas possam funcionar em melhores condições ou possam ser feitos ou projetados com a maior qualidade possível, eles são feitos segundo um determinado regulamento ou uma determinada norma. Vamos ver aqui no nosso PowerPoint. Regulamento é um conjunto de normas ou leis cuja aplicação é de caráter obrigatório. Essas normas são muito usadas para a elaboração de projetos de qualquer caráter, pois visam garantir a qualidade dos serviços, projetos e empreendimentos construídos. Em outras palavras, as instalações elétricas, para que elas sejam feitas com segurança e qualidade, elas precisam seguir alguns padrões. E esses padrões nós encontramos em regulamentos e normas. Isso não acontece só em instalações elétricas, em qualquer projeto, construção civil, projetos eletrônicos, construções metálicas, por aí em diante. Tem leis, normas que regem aqueles projetos. Agora, quando se fala de instalações elétricas, eletricidade, quais são as normas que são usadas? Nós temos aqui a normalização do campo eletrotécnico, que é o campo de eletricidade e eletrônico. Nós temos aqui algumas normas que nós usamos ou que são usadas no campo da eletricidade. Temos a organização e temos o país onde a norma é usada. Ou seja, cada país tem uma determinada norma ou regra de acordo com a sua região e de acordo com a sua localização. As normas que são aplicadas em Moçambique, se nós pegarmos essas normas e tentarmos aplicá-las na China, pode não ocorrer, ou seja, pode não funcionar da melhor forma possível, porque Moçambique está numa situação e China está numa outra situação. Então, cada região, cada país tem normas que lhes facilitam ou que lhes ajudam a implementar melhor aquilo que são as leis da eletricidade para aquele mesmo local. Então temos o código da organização e depois temos o país onde essa mesma norma ou lei é aplicada. E para o caso de Moçambique, quais são as normas que são usadas? Aqui falei do campo internacional, o campo eletrotécnico de eletricidade, né? Temos também o campo eletrotécnico internacional, que são regulamentos que são usados internacionalmente. Os regulamentos que eu falei aqui, que são o VDE, o DIN, BSS, AFNOR, por aí em diante, são regulamentos que são usados em um determinado país ou uma determinada região. Por exemplo, o VDE é usado na Alemanha, é um regulamento específico muito usado na Alemanha. Agora vamos ver outros regulamentos que são de nível internacional, ou seja, podem ser usados praticamente em qualquer ponto do mundo. Temos aqui o CI, que tem origem suíça, e temos o CEF, que tem origem na Holanda. Agora, aqui em Moçambique, quais são os regulamentos ou as leis que nós usamos que regem as instalações elétricas ou eletricidade ou campo eletrotécnico? Em Moçambique nós usamos alguns tipos de regulamentos ou normas, como o caso de o RESUE, que é Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Elétrica. É o que eu mais uso nos meus projetos elétricos. Temos o Regulamento de Segurança de Instalações Coletivas e Edifícios, ou seja, quando estamos a fazer projetos em prédios, né?
Temos regulamento de segurança de subestações de postos de transformação e seccionamento. Os homens da EDM usam muito este regulamento, que lhes ajuda a projetar, né, redes, postos de transformação, por aí em diante. Temos regulamento de segurança de rede de distribuição de baixa tensão. Os postos que nós temos nas nossas zonas, nos nossos bairros, são montados segundo o regulamento ou normas que são encontradas nesse regulamento. Temos regulamento de segurança de rede de distribuição de linhas aéreas de alta tensão. Aquelas torres que nós encontramos na Machaba, por exemplo, aquela altura, aquele espaçamento entre os fios, por aí em diante, aquilo não é por acaso. É feito mediante uma determinada norma ou uma determinada regra que nós encontramos nos regulamentos. Esses são os principais regulamentos usados cá em Moçambique. Agora, como é que nós podemos usar um regulamento? Vamos supor que eu tenho um regulamento em casa. Eu quero usar esse regulamento. Como é que eu posso usar o regulamento? Nós temos que entender um aspecto aqui. O regulamento não foi feito para ser decorado. Nós não fomos feitos para decorar o regulamento, nem você foi feito para decorar o regulamento. O regulamento foi feito para ser consultado. É claro que com a frequência do uso do regulamento, vais acabar decorando algumas leis. Vais saber que o artigo 420 diz isso, artigo 425 diz isso. Em referência a isso, está escrito no artigo 430 e tal. Então, em função da frequência que você for a usar, a consultar o regulamento, vais acabar decorando algumas coisas. Mas não é aconselhável decorar as leis que estão no regulamento. Nós somos aconselhados a consultar. Temos uma determinada situação, vamos consultar, ver o que o regulamento diz. Vamos imaginar uma situação, eu quero usar o regulamento. Quando é que se usa o regulamento? Vamos imaginar uma situação em que eu sou contratado para fazer a instalação elétrica de uma determinada residência. E a instalação elétrica é embutida, eu tenho que meter tubos, condutas. E eu não sei quais são os tubos, as condutas ideais para aquele tipo de instalação, uma instalação embutida. Sabemos que existem tubos de água, existem tubos de refrigeração, existem tubos de eletricidade. Qual é o tubo ideal para que eu possa usar em instalações elétricas ou na minha instalação específica? Não sei. Então, uma vez que eu não sei, mas eu sei que existe uma ferramenta que pode me auxiliar neste caso, que é o regulamento. Eu vou abrir o regulamento, vou ao índice, procuro a parte onde fala de canalizações elétricas. Então, vou encontrar lá no artigo 109 que diz que os materiais dos condutores e condutas, os tubos condutas a empregar em instalações serão de material isolante, de material condutor ou simultaneamente de material isolante e condutor, que possuam características elétricas e mecânicas adequadas. Então já começa a perceber que o regulamento diz que eu posso usar um tubo que tem características elétricas ou que possui um material isolante ou um material elétrico ou um material isolante e elétrico em simultâneo, que significa que então posso usar um tubo de plástico, posso usar um tubo se calhar de metal. Ainda diz aqui que deve ter características elétricas e mecânicas adequadas. Então começo a analisar quais são as características elétricas e mecânicas adequadas. Características mecânicas, por exemplo, o tubo, eu não posso dobrar assim facilmente, o tubo partir-se. Então depois vou no artigo 110, diz que acabamento dos tubos de conduta. Qual deve ser o acabamento desses tubos? Ele diz que a superfície interior dos tubos e condutas não deverá apresentar qualquer ponto, arestas vivas, asperezas ou fissuras. Ou seja, dentro do tubo não pode haver orifícios, algumas covas, alguns pontos de subida, alguns pontos de descidas que possam atrapalhar o percurso dos condutores. Então, através desses detalhes, eu consigo perceber como é que eu devo fazer uma escolha do tubo que eu vou usar no meu projeto elétrico. Então, com isso, nós conseguimos perceber que o regulamento nos guia ou seja, nos orienta a fazer o nosso projeto elétrico. E sabemos nós que toda esta manobra de regulamento, consultar, fazer isso, não seria possível se nós não tivéssemos a energia elétrica. Então precisamos perceber como é que é feita a produção, distribuição e consumo da energia elétrica. A energia elétrica é feita usando esta sequência deste pequeno diagrama, que é feito a partir da geração, temos a estação, depois temos a linha de transmissão, temos a subestação e depois temos o consumo final. O que acontece na geração? O que acontece na estação? O que acontece nas linhas de alta tensão? O que acontece na subestação? E o que acontece aqui no fenômeno final, que é o consumo? Nós temos que entender que a usina é onde gera essa energia elétrica. A energia elétrica pode ser gerada através de usinas hídricas, usinas térmicas, usinas de biomassas, usinas nucleares e usinas solares.
Temos que entender que a maior parte das usinas aproveita a conversão de energia mecânica para energia elétrica. Em outras palavras, nós pegamos um dínamo, ou seja, pegamos um gerador, que pode ser um dínamo ou outro tipo de gerador, alternador, e giramos este dínamo, ou seja, ali no rótulo provocamos movimentos giratórios. Então, ao provocarmos esses movimentos giratórios no eixo, ou seja, nos terminais desse mesmo motor ou deste mesmo dínamo, deste mesmo alternador, vai se gerar uma fonte ou uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz pode ser de origem alternada ou de origem contínua, dependendo do tipo de gerador que nós estamos a usar. Importa referir que se nós geramos energia elétrica em corrente contínua, depois temos que convertê-la para a corrente alternada. Se nós geramos energia elétrica em corrente alternada e vimos que necessitamos de corrente contínua, depois teremos que retificar essa corrente alternada para corrente contínua. Então a geração acontece a partir das usinas hídrica, termo, biomassa, nucleares, solares, etc. Aqui eu destaquei as usinas solares porque as usinas solares ou as centrais solares elas produzem energia elétrica em corrente contínua, enquanto que as outras costumam produzir em corrente alternada. Não que elas não tenham capacidade de produzir em corrente contínua, mas as usinas hídricas, térmicas, biomassas, nucleares costumam produzir energia, fonte de geração de energia primária em corrente alternada. E as usinas solares, elas produzem exclusivamente em corrente contínua, depois é convertida para a corrente alternada. Então, depois da geração, o que acontece? Encontramos a estação, encontramos uma subestação. Esta é uma subestação elevadora de tensão. A tensão ou a geração ou a energia elétrica é gerada em média tensão, na ordem dos 11, 13, 15, não é? 15 kV, por exemplo. Isso depende de geração para geração. Então, aumenta-se esse nível de tensão para alta tensão, geralmente 100 e tal kV, 200, dependendo também da necessidade dessa rede de distribuição de energia elétrica. Então, essa elevação aqui acontece aqui na subestação de elevação ou na estação. A pergunta que talvez pode soar: por que nós estamos a aumentar a tensão? Por que nós não transportamos a tensão assim como ela está? Há um ponto interessante aqui. Ao transportarmos a tensão assim como ela está, nós teremos muitos gastos financeiros. Por quê? Se nós transportamos a tensão em média tensão, temos muita corrente. E nós sabemos que a corrente, para que ela possa circular à vontade, ela precisa de secções maiores. Então, o que nós fazemos? Aumentamos a tensão para diminuirmos a corrente. E quando nós aumentamos a tensão, não nos preocupamos mais com a secção, mas sim com o isolamento. E então, neste caso, diminuímos os custos, porque vamos comprar cabos mais finos para podermos conduzir esta tensão elétrica. Então, depois da subestação, encontramos o quê? As linhas de alta tensão, onde nós transportamos a tensão. Então, depois nós transportamos a tensão, ou a potência, ou a energia elétrica, encontramos a subestação abaixador, que é onde nós vamos abaixar o quê? Esta mesma tensão para ter o mesmo nível que é aquela que foi quando foi produzida. Então aqui nós encontramos a subestação abaixadora. A subestação abaixadora é ali onde faz-se a distribuição de energia elétrica para vários consumidores. Nós encontramos a distribuição para as indústrias, encontramos a distribuição para os estabelecimentos comerciais e encontramos a distribuição para as nossas casas. Então, as indústrias geralmente recebem a tensão em média tensão, eles recebem e depois lá eles têm uma determinada subestação onde eles fazem os seus processos para poderem ter energia elétrica de acordo com aquilo que são as suas necessidades. Os consumidores comerciais dependem, né? Os maiores comerciantes ou os maiores empreendimentos comerciais costumam também receber a tensão elétrica em média tensão, depois eles fazem processamento. Agora, os bairros recebem a tensão em média tensão e depois passa por um posto de transformação que reduz essa tensão desses tais, talvez, 13.000 volts para 220, 400 volts trifásicos. Então, para que essa energia elétrica seja eficiente, nós acabamos de aprender agora acerca da geração, produção, transporte e consumo de energia elétrica. Para que esta energia elétrica possa funcionar de forma eficiente, ela precisa ter um sistema de proteção. Esse sistema de proteção nós chamamos de sistema de aterramento. O que é isso de sistema de aterramento? Para que serve o sistema de aterramento? Temos aqui diz que sistemas
são sistemas responsáveis por proteger pessoas e bens contra contactos indiretos, correntes de fugas e descargas atmosféricas. Durante o percurso da produção, transporte e consumo de energia elétrica, há alguns fenômenos que acontecem, não é isso? Durante esse todo o percurso. Então nós precisamos de um sistema que seja capaz de proteger a nossa rede de geração, transporte e consumo de energia elétrica. E esse sistema é chamado de sistema de aterramento. Como é que o sistema de aterramento funciona? Para que nós possamos entender isso, precisamos entender uma coisa, principalmente nas redes monofásicas. A rede elétrica, ou seja, a rede monofásica, ela produz, ou seja, a corrente que se faz sentir numa rede monofásica começa pela fase, mas depois retorna pelo neutro. Ou seja, quando nós temos um ponto positivo, que é a nossa fase, temos um ponto, poderíamos chamar de negativo, que é o nosso neutro, apesar de que na corrente alternada não temos negativo, só temos neutro. O negativo só se faz sentir em corrente contínua. Então, quando nós temos a fase, temos o neutro. A nossa carga, quando é alimentada, a corrente começa pela fase, circula pela carga, mas depois retorna pelo neutro. E o neutro é o potencial elétrico igual a zero. Então, como o neutro é o potencial elétrico igual a zero, quando temos algumas cargas, quando estamos a usar alguma carga e há alguma fuga de corrente, vamos supor que essa fuga de corrente faz-se sentir na carcaça e eu toco. A corrente elétrica, ela sabe que eu comecei pela fase, mas sempre tem que retornar pelo neutro, que é o ponto elétrico igual a zero. E a Terra também tem um ponto elétrico igual a zero, tem um potencial elétrico igual a zero. Então, as cargas não sabem diferenciar se este é o neutro do sistema e esse é o potencial elétrico da Terra. Então, quando eu toco ali, eu estou a fazer um contato entre a fase e a Terra, que é o Sol. Então, a corrente elétrica percebe que tenho dois caminhos para retornar. Tenho o neutro da rede e tenho o potencial elétrico do solo, da Terra. Então, ele vai fazer uma escolha, né? O caminho mais fácil é o caminho que a corrente elétrica vai escolher. Então, se eu tiver menor resistência em relação à carga, o que a maior parte das vezes acontece, a corrente elétrica vai passar por mim, porque ela sente que sofrerá menor resistência ao passar por mim e assim sou eletrocutado. Num exemplo simples, estamos a ver aqui, por exemplo, esses dois fios aqui. Vamos supor que essa é a fase, este é o neutro. A corrente sobe por esta fase, mas depois retorna pelo neutro. Então eu toco aqui. Então a corrente percebe que eu tenho dois caminhos. O primeiro é este, o segundo é esse. Uma vez que aqui há muita resistência para passar, eu vou preferir passar daqui. Então, o sistema elétrico é responsável de evitar essas coisas, não o sistema elétrico. O sistema de aterramento é responsável por evitar essas coisas. Ao invés da corrente escolher passar por mim, passar por um outro condutor que nós montamos, que é o sistema de aterramento. Agora, quais são os tipos de sistemas de aterramento que existem? Temos aqui sistema TNS, temos o sistema TNC, temos o sistema TCS, temos o sistema TT e temos o sistema IT. O que é sistema? O que acontece no sistema TNS? O que acontece no sistema TNC? O que acontece no sistema TNCS? O que acontece no sistema TT? O que acontece no sistema IT? No sistema TNS, nós temos aqui as três linhas trifásicas, temos o neutro e o tera chantados no ponto comum e depois os dois são alterados em simultâneo, né? Este é o sistema TNS, não é isso? Ou seja, o neutro, não o neutro, o tera de serviço e o tera de proteção são alterados separadamente, não, em comum, no ponto comum. Depois temos o TNC, onde nós temos o que? As três fases e praticamente não existe neutro aqui. O neutro é tera, ou seja, o mesmo ponto que é usado como tera é o mesmo ponto que é usado como neutro. Então aqui nós temos aqui dois elementos, temos o neutro e temos o tera separados, mas eles são alterados no mesmo ponto. É por isso que se chama TNS. É o regime de neutro e tera separado. Agora aqui temos o regime de neutro e tera em comum. Eles são um e único. Depois temos o sistema TNCS, onde nós temos aqui o tera alterado
E através do tera aterrado nós também tiramos o nosso neutro para as possíveis ou potenciais cargas. O TNS é usado em cargas que são trifásicas, que geralmente não precisam de neutro, né? Por exemplo, motores elétricos, nós alimentamos o motor elétrico a uma rede trifásica, depois aterramos, mas no meio do funcionamento achamos que nós temos que ligar uma carga monofásica ali e pegamos o mesmo ponto de aterramento e usamos como neutro. E depois temos o sistema TT, temos aqui o sistema TT. O sistema TT, o que acontece no sistema TT? O sistema TT geralmente é o sistema que é mais usado nas nossas residências, onde o neutro é aterrado lá no PT, não é isso? E o sistema de aterramento é aterrado na minha casa. Eu tenho o meu sistema de aterramento, a rede também tem seu sistema de aterramento. Depois temos o sistema IT, que é o esquema muitas das vezes usado em postos de transformações, porque ele é mais sensível, ele usa assim uma pequena impedância no seu sistema de aterramento. Agora, qual é a importância do sistema de aterramento? Eu já expliquei. O sistema de aterramento nos ajuda a proteger as pessoas e bens contra contactos indiretos. Quando há descargas atmosféricas, o sistema de aterramento é muito útil. Não sei se já perceberam que quando há descargas atmosféricas, as árvores que mais sofrem são os coqueiros, porque eles são altos, eles são mais atingidos. Por quê? Porque aquela tensão que se faz sentir no céu, as trovoadas, aqueles kilovolts ali, procuram uma forma mais fácil de conseguir chegar à Terra. E o que eles encontram primeiro? Encontram os coqueiros, porque os coqueiros são altos. Então, quando nós temos um sistema de aterramento eficiente, o que acontece? Ao invés de atingir o coqueiro, vai atingir o meu para-raio, e o meu para-raio terá uma resistência relativamente menor em comparação com a resistência do coqueiro, então os coqueiros estarão a salvo. Agora, existe uma forma de melhorar o sistema de aterramento, né? O sistema de aterramento pode ser eficiente, assim como pode não ser eficiente. Como melhorar o sistema de aterramento? Aumentar o número de hastes de aterramento, fazer uma rede, né? Pode ser uma rede em anel, em H, em T, de hastes de aterramento. Podemos aumentar ou colocar alguns produtos químicos para melhorar a resistividade do solo. Esta foi a aula número 1 desta nossa série de instalações elétricas. Não perca a próxima aula, onde nós vamos falar um pouco de previsão de carga. Como é que é feita a previsão de carga em instalações elétricas, como é que eu vou prever quanto que uma tomada vai suportar de potência, como é que eu vou prever quantas lâmpadas vou colocar no meu quarto, na sala, por aí em diante. Então não perca a próxima aula vamos falar de previsão de carga. Importa também referir que esta série, na verdade, é uma série que já foi produzida já há 3 anos atrás, então eu estou a voltar a reproduzir essa série. Vou colocar alguns detalhes que eu não coloquei nas séries anteriores. Então, muito obrigado. Vou colocar, para quem quiser estar um pouquinho adiantado, vou colocar o link da série anterior para que possa entender melhor, possa prestar um pouco mais atenção nas coisas que se calhar não vou dizer aqui, mas que eu disse lá. Então, muito obrigado. Espero por ti na próxima aula.